Oi, people! Hoje eu tô aqui de novo para falar sobre depressão. Bom, para quem não sabe, para quem não assistiu, o primeiro vídeo desse canal foi sobre depressão. E como o assunto foi um assunto muito pedido, foi um assunto que todo mundo gostou muito, eu tô fazendo a segunda parte daquele vídeo para falar um pouquinho mais sobre depressão. Então, para quem não acompanhou o primeiro vídeo, eu tenho depressão, eu trato ela desde muito nova, desde adolescente, e eu tô aqui para falar coisas que não ajudam as pessoas que têm depressão. Que algumas pessoas às vezes fazem e pensam que estão ajudando, mas que isso pode sim piorar muito o quadro da pessoa que está com depressão. Eu sei que quando a gente tem uma pessoa muito querida da gente, ou seja da família, ou seja um amigo muito próximo, que tem depressão, que passa por algum tipo de problema psicológico, a gente quer ajudar, a gente quer ver a pessoa melhor, principalmente se a pessoa era muito alegre e de repente ela foi tomada por uma depressão muito forte. E a gente meio que acaba entrando na vibe da pessoa e você, por gostar muito dela, você fica pensando, queria muito ajudar, queria muito fazer mais pelo meu amigo, pelo meu parente, pelo meu, sei lá, sobrinho, primo, tio, irmão, seja lá quem for. Queria muito ajudar de alguma forma. E aí você, sem nenhum embasamento, você vai lá e faz coisas achando que você tá ajudando realmente a pessoa a sair do buraco, mas muitas vezes a gente acaba piorando a situação daquelas pessoas. E eu, como já tive num grau muito alto de depressão e já ouvi muita coisa de muitas pessoas, de pessoas que queriam me ajudar a sair daquele problema, mas elas infelizmente acabaram contribuindo para que eu sentisse mais dor e para que eu tivesse mais dificuldade ainda de encontrar a porta de saída para a depressão. Bom, a primeira coisa são frases que não ajudam, como "Você não tá nem tentando", ou então, "Eu acho que se você se esforçasse mais, você conseguiria", ou até mesmo, "Cara, tem certeza que isso não é preguiça?", ou "Pô, cara, fala sério, já deu, vamos levantar esse astral aí, tá muito ruim". sério, são coisas que realmente não ajudam. As pessoas que estão sofrendo de depressão, elas sentem uma culpa muito grande já por elas não conseguirem, não sentirem vontade. Realmente, quando você está passando por um problema de depressão, tudo fica muito difícil. Levantar da cama é um ato de coragem muito grande. Querer sair do seu quarto, querer fazer alguma atividade, demanda muito mais esforço do que se você tivesse simplesmente cansado. É um estado de cansaço emocional eterno. Parece que por mais que você durma, por mais tempo que você fique em cima da cama, o cansaço não passa. E ouvir esse tipo de coisa só faz a gente se sentir mais culpado por não estar conseguindo desempenhar nosso papel na sociedade como uma pessoa normal. Isso é terrível, porque o depressivo ele já se culpa sozinho. Você não precisa atribuir mais um monte de culpa em cima dele para ele se sentir pior. Então esse tipo de frase não ajuda. Outra coisa que não ajuda é você tratar esse problema como se fosse uma coisa completamente espiritual. Como se a pessoa que tem depressão estivesse longe, afastada de Deus. Cara, não! Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o problema que está acontecendo no seu organismo, com uma bagunça de hormônios, uma bagunça de emoções que está dentro de você. Cara, esse pensamento é muito arcaico. Pensar dessa forma é levar o seu pensamento para 1930, para 1800 e bolinha, porque isso era um pensamento muito antigo, quando as pessoas, quando elas tinham depressão ou esquizofrenia ou TAG, qualquer problema que seja, algum distúrbio psicológico, era tratado como algo realmente demoníaco, era tratado como alguém que estivesse afastado da graça de Deus. Então, pensar dessa forma é pensar como 1930, 1800 e bolinha. E isso também não ajuda, porque a pessoa é levada para, sei lá, para a igreja, para o centro, para qualquer lugar onde você acha que espiritualmente você vai ser curado, sabe? E aí a depressão vai simplesmente sumir. E não some, faz a pessoa se sentir também mais culpada. Então não atribui esse tipo de peso à pessoa, por favor. Sério, isso dói demais. E também não ajuda. Outra coisa que não ajuda é você querer forçar a pessoa a fazer alguma coisa que ela fazia antes, como sair.
Essa é uma das coisas que menos agride a pessoa, o psicológico da pessoa, se a pessoa não for insistente. Se ela ligar e falar, pô, vamos sair, vamos fazer alguma coisa pra você tentar melhorar seu astral e tal. Eu acho que é isso que você tá precisando, você sair e tal. É legal, é ok. Mas provavelmente você vai ouvir isso aqui do seu amigo que tá com depressão. Ah, cara, eu não tô muito afim, eu tô me sentindo muito cansado hoje. E aí vem a pergunta fatídica. Você tá cansado de quê? Você ficou o dia inteiro em cima da cama. Sério, você não faz nada. Você acabou com o mundo daquela pessoa, você tirou o chão debaixo do pé dela. E aí pode vir mais um problema, que esse sim pode ser grave. A pessoa pode falar, Ah, você não quer sair comigo. mais uma vez, a pessoa que tem depressão vai se sentir culpada e vai se sentir pior. Muitas vezes saindo para agradar essa pessoa e voltando para casa num quadro muito pior, porque ela foi contra a vontade dela e ela provavelmente não vai se divertir se ela sair. E mais uma vez, isso também não ajuda. O que também não ajuda e é muito prejudicial para a saúde da pessoa que tem depressão é você querer boicotar o tratamento dela com relação à medicação. Provavelmente, quem já tomou medicação para depressão e passa por algum tipo de problema, sabe que algumas medicações deixam a pessoa um pouco sedada, deixam um pouco mais lerda, deixam o pensamento desacelerado. E para quem é uma pessoa muito agitada, vai sentir um impacto muito grande, vai ficar com muito sono, vai falar um pouco mais lento e os amigos vão poder perceber isso também e podem estranhar um pouco. E aí que vem o problema, aí que vem o boicote da pessoa falar, Cara, será que a sua medicação não tá um pouco alta, não? Acho que seu médico exagerou. Você tá muito lerdo. A pessoa que começa a se sentir melhor tomando a medicação, ouve isso, ela começa a parar para refletir, porque ela já tem um pouco mais de clareza, porque os medicamentos já começaram a fazer efeito e ela já começa a ter um pouco mais de domínio sobre a vida de volta. E aí ela começa a pensar, caramba, será que eu tô muito lerda? Será que esse medicamento tá me deixando mal? Será que meus amigos estão rindo de mim pelas costas porque eu tô tomando medicação? e aí meio que a pessoa é influenciada a querer parar de tomar a medicação. E se ela parar por conta própria, cara, isso vai causar um transtorno muito grande dentro da cabeça dela e vai ser muito pior. Então, se a pessoa está tomando medicação, deixa ela seguir o tratamento dela. Ela e o médico dela sabem o que é melhor para ela, porque o médico dela está acompanhando ela. Você está vendo de fora. Ele é um profissional capacitado para tratar daquela doença. Então, não tenta fazer isso, porque se a pessoa for realmente cabeça fraca, ela vai te ouvir, porque você é muito amigo dela e o médico é só um estranho que está tentando ajudar ela. Então, possivelmente, ela te dá muito valor e vai acabar ouvindo as suas palavras e deixando um pouco de lado o que o médico está falando. Deixa na mão do médico, tá? Ele é o responsável pelo seu amigo, beleza? Tá bom, Juliana. Você falou um monte de coisa que eu não posso falar, que eu tenho que ter cuidado para falar com meu amigo, mas o que eu posso fazer para ajudar ele? Eu sou muito amigo, quero fazer minha parte. Se você quer ajudar uma pessoa que tem depressão, convença ela a querer se ajudar. Convença ela a querer buscar o tratamento. Buscar o médico, o psiquiatra e buscar também uma terapia com um psicólogo, psicanalista, o que ela se sentir mais à vontade. Porque isso sim vai fazer a diferença no tratamento da depressão. E não você ficar falando, tentando ajudar a pessoa de fora sem você ter uma formação, sem você poder prescrever uma medicação correta para aquela pessoa. Lembrando também que a automedicação é algo completamente errado. Tem pessoas que falam, meu amigo tem depressão, toma esse medicamento. O caso dele é completamente exclusivo dele, o seu é outro. O medicamento que funciona para ele pode não funcionar para você. Então não se automedique se você tem depressão. Ou se você conhece alguma pessoa que tem depressão, que está passando por algum quadro depressivo e precisa de ajuda, por favor, convença ela a querer se tratar, a buscar um tratamento, a buscar um médico psiquiatra, a buscar um psicólogo. Porque eles sim vão saber o melhor remédio, a melhor terapia, para que ela possa voltar a ter uma vida normal. Então a melhor coisa que você pode fazer pelo seu amigo, pela sua amiga, pelo seu parente que está passando por esse quadro, é pedir que ele se cuide. É muito difícil você chegar para uma pessoa que está num quadro de depressão muito profunda e falar: por que você é tão deprimido assim? Você tem tanta coisa, você tem uma família maravilhosa, você tem um namorado, você tem um trabalho legal, você ganha muito bem. Essas coisas não garantem a felicidade de ninguém. E como eu falei, o que pode estar acontecendo naquela pessoa é um desequilíbrio de substâncias, como hormônios, dentro do organismo dela. Então você menosprezar a pessoa que está passando por isso e falar: você é cego, você não está vendo que você tem
uma casa maravilhosa, uma família maravilhosa, você tem um trabalho legal, tem tanta gente passando fome aí e tal. Isso, comparar a dor dessas pessoas a outra dor, não torna a dor delas menor. Então, não adianta você falar que tem crianças morrendo de fome na África, que aquilo não vai diminuir a dor dela. Pior, pode aumentar a dor delas, porque elas se sentem mais uma vez culpadas por estarem daquela forma, sentindo aquele peso todo, quando tem gente passando por situação muito pior. Então, isso também não ajuda. Por favor, tenham mais sensibilidade, tenham mais amor no coração de vocês. Vocês não estão falando com pessoas que estão com o emocional maravilhosamente bem. Vocês não estão falando com pessoas que estão com o psicológico lá em cima, elevado, com aquela autoestima. Vocês estão falando com pessoas doentes. Pessoas que estão se sentindo para baixo, que estão se sentindo cansados, que não estão mais achando graça em nada, que se olham no espelho e não se acham bonitas. Então, tenha um pouco mais de carinho, tenha um pouco mais de cuidado com as palavras. A gente não peca por ter cuidado em falar com as pessoas. E a gente não tem que ter carinho, não tem que ter cuidado para falar com as pessoas só porque elas têm depressão, só porque elas têm algum distúrbio. A gente tem que ser carinhoso, a gente tem que ser bondoso, abrir o nosso coração para todas as pessoas. Se as pessoas fizessem tudo aquilo que elas queriam que fosse feito para elas mesmas aos outros, o mundo seria muito maravilhoso, seria ótimo de viver aqui. E lidar com depressivo é sempre muito complicado, porque a gente tem altos e baixos o tempo todo. E a terapia ajuda muito a lidar com isso. Quando a gente acaba caindo de novo num problema de que a gente começa a se questionar por que a gente está vivo, qual é a graça da vida. A terapia ajuda muito nisso. Então, se você convenceu uma pessoa a querer se tratar e tomar a medicação, convence ela também a fazer terapia, porque isso daí faz toda a diferença. Se você só tomar a medicação, quando o psiquiatra fizer o desmame para poder fazer a pessoa parar de tomar a medicação, os sintomas podem voltar todos, porque elas só tomaram a medicação, se sentiram um pouco melhor, porque elas não conseguem lidar com aqueles problemas que acabam deixando elas mal e fazem elas afundarem de novo na depressão. E a terapia serve para isso. Bom, galera, eu acho que eu falei demais, mas é porque é um assunto que eu realmente acho que deve ser comentado. A depressão está aumentando de número cada vez mais no mundo inteiro. O Brasil está entre os países que tem um ranking de depressão altíssimo. Então, é um assunto que sim deve ser falado, mas que ainda é um tabu falar sobre depressão. As pessoas que tomam medicação, que fazem terapia, ainda sofrem muito preconceito. Eu sei porque eu sou uma delas. Então, a gente precisa sim falar sobre depressão e falar como ajudar essas pessoas. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu gostei para nossa avaliação, compartilha esse vídeo com seus amigos se você achar relevante e se inscreve aqui no canal se não for inscrito e não esquece de ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Eu sou Juliana Lima, eu acredito em vocês, até o próximo vídeo.